Eu achei que a Ana era a garota mais incrível que eu já tinha conhecido. Ela era engraçada, inteligente, tinha um sorriso que iluminava o ambiente e, para minha surpresa, parecia ter um interesse genuíno por mim, o que nunca tinha acontecido antes. No início, parecia o começo de um sonho. Só que, com o tempo, o sonho começou a desmoronar, se transformando em algo frio e assustador. Finais felizes têm um preço, e eu nunca imaginei qual seria o meu. Eu estava vivendo uma história de amor clichê, ou era o que eu pensava, até ela virar minha sombra. Tudo começou com pequenas coisas que eu nem liguei na hora. Eu postava uma foto em um lugar e ela dizia: "Eu estava lá agora há pouco, que coincidência." Eu comentava que ia no mercado e ela aparecia no corredor dos laticínios, sorrindo. "Que bom te ver," ela dizia, como se fosse o encontro mais casual do mundo. Eu comecei a perceber que ela estava sempre onde eu estava. Na faculdade, na cafeteria, na fila do cinema. Eu não entendia como, mas ela sempre me encontrava. Aos poucos, a curiosidade se transformou em uma estranha sensação de que eu estava sendo observado o tempo todo. Eu me chamo Gabriel, e na época eu tinha 20 anos. Era um estudante universitário de engenharia. Totalmente focado nos meus estudos e na minha vida social que, até então, era bastante normal. A Ana, uma garota da minha turma de cálculo, foi a única pessoa que se aproximou de mim daquele jeito. Ela parecia entender meus gostos, minhas manias, até as coisas que eu não falava. O problema era justamente esse: ela sabia demais. Eu comentei com meu melhor amigo, o Lucas, sobre a frequência dos nossos encontros. Ele riu e me chamou de paranoico, dizendo que eu estava empolgado com a atenção. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. O primeiro grande susto foi quando eu estava em casa, de noite, e recebi uma mensagem dela. "Seu novo tênis é muito bonito. A cor combina com o seu quarto." Eu gelei. Eu tinha comprado o tênis naquele dia, mas ainda não tinha postado nada sobre ele. A janela do meu quarto dava para uma rua pouco movimentada, e eu morei no 5º andar. Não fazia o menor sentido. Eu fui até a janela, olhei para baixo e não vi ninguém. O medo começou a se instalar, mas eu não sabia como reagir. Se eu fosse falar com ela, ela me chamaria de louco, me faria acreditar que eu estava imaginando coisas. E se fosse verdade? E se ela estivesse realmente me observando? Eu comecei a testá-la, de forma sutil. Mudei minha rotina, ia para outros lugares. Ela, sem falhar, me seguia. Uma vez, eu fiz uma rota totalmente aleatória para uma biblioteca distante. Quando cheguei lá, ela estava sentada, lendo um livro, com a mochila que eu tinha visto ela usando na faculdade. O que estava em jogo, naquele momento, era a minha sanidade e a minha segurança. Eu comecei a me sentir como um animal encurralado. E se fosse você? O que faria no meu lugar? O que você faria quando a pessoa que você pensava que te amava virasse um predador? A minha luta se tornou uma prisão silenciosa. Eu não podia mais sair de casa sem me sentir vigiado. Eu comecei a ficar mais isolado, evitei o Lucas para não ter que explicar o que estava acontecendo. Mas no fundo, eu sentia que ele não acreditaria em mim. Eu comecei a me sentir sufocado, sem ter para onde ir. Até que um dia, a situação escalou para algo muito mais sombrio. Eu estava voltando da faculdade, cansado, e resolvi dar uma parada para descansar em um banco no parque. Eu estava distraído, com fone de ouvido, até que senti uma mão no meu ombro. Quando olhei para trás, era a Ana. Ela sorriu e disse: "Sabia que eu ia te encontrar aqui. Você parece triste. Aconteceu alguma coisa?" Eu perdi a paciência e a encarei. "Como você sabia que eu estava aqui, Ana?" Ela apenas sorriu e disse que era intuição. Eu a ignorei e fui para casa. Quando eu cheguei lá, a minha mãe me disse algo que me fez gelar. Ela me contou que meus pais estavam recebendo ligações de números desconhecidos, de pessoas perguntando sobre minha vida, minha rotina e minhas preferências. Eles disseram que era uma pesquisa de mercado, mas meu pai estava preocupado. E foi aí que eu percebi que meus pais estavam me escondendo um segredo. Eu decidi confrontá-los. Eu expliquei tudo sobre a Ana, sobre as coincidências, sobre o meu medo. Eu achei que eles iriam rir, mas eles se entreolharam e ficaram sérios. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, me contou que a Ana era filha de um antigo amigo da faculdade, uma amiga de infância que eu tinha perdido contato. Quando éramos crianças, a Ana era super protegida
e um dia ela quase se afogou. Fui eu que a salvei. Meus pais me contaram que ela nunca esqueceu disso e que quando nos reencontramos na faculdade, ela ficou obcecada em me proteger. Meus pais sabiam disso, mas não queriam me assustar. Eles me esconderam o segredo. A Ana não estava me perseguindo porque me amava. Ela estava me perseguindo porque ela me devia a vida dela. Eu era o herói da história, e o meu preço era ter a minha vida e privacidade destruídas. Eu me senti traído. Eu não podia acreditar que meus pais me esconderam isso. Eu percebi que a Ana não era só uma stalker. Ela era uma pessoa doente, com um trauma, e eu era o objeto da obsessão dela. Eu decidi que precisava acabar com isso de uma vez por todas. Eu a convidei para um café, e eu preparei o terreno. Eu falei sobre tudo, sobre o que eu estava sentindo, sobre o medo e sobre o que meus pais tinham me contado. A expressão dela mudou. Ela ficou pálida e suas mãos tremiam. Eu perguntei o que ela queria de mim. Ela me olhou, e sua voz, que antes era suave e calma, ficou fria e com raiva. Você é meu, ela disse. Eu te salvei. Eu te dei uma nova vida. Eu gelei. Eu não te salvei. Você quase se afogou quando éramos crianças e eu te ajudei. Por favor, para de me perseguir. Eu não te devo nada. Ela se levantou e foi embora, furiosa. Eu achei que tinha resolvido o problema, mas eu estava enganado. Na manhã seguinte, eu acordei com um barulho. Era a Ana, na frente da minha casa, com uma câmera e um megafone. Ela estava gritando para todo mundo que eu era o salvador dela, a vida dela, e que eu estava a me abandonando. Eu fiquei em pânico. Meu pai desceu, tentou falar com ela, mas ela não parava. Foi quando eu percebi que eu estava encurralado, sem ter para onde ir. Eu chamei a polícia, mas a Ana fugiu. Eles disseram que não podiam fazer nada, que era apenas uma discussão, mas eu sabia que não era. Eu estava desesperado, sem saber o que fazer. Eu comecei a mudar de cidade, a me isolar ainda mais, a viver com medo. Eu decidi que a única forma de me proteger era desaparecer. Hoje, eu vivo em outra cidade, com um nome diferente. Eu nunca mais vi a Ana, mas o medo de que ela me encontre me persegue todos os dias. Eu não falo com os meus pais, eu os culpo por me esconderem a verdade. Eu perdi minha vida, minha identidade, por causa de uma história que eu não pedi para ter. Eu perdi o meu final feliz e aprendi que ele sempre tem um preço. E você? Teria feito o mesmo? Teria fugido? Deixe nos comentários. Até a próxima história.